Vamos lá. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando aí. Mais uma aula extraordinária. E aí? Bom dia. Dá bom dia aí pro pessoal que vai acompanhar a sua aula aí. Bom dia. Tá animado hoje, não? Tô Mais ou menos. mais ó. ou menos com sono. Tá cansado, né? Nós estamos gravando essa aula na segunda-feira. Nosso final de semana geralmente é bem cheio, não é? Na igreja, nas atividades que a gente lidera. Nós estamos aqui. E esse é o trabalho do dia a dia. Hoje nós temos uma aula extraordinária. O nosso tema de hoje é inteligência emocional. Para você que tem nos acompanhado aqui, a gente está discipulando o Enzo. E a pedido de algumas pessoas, a gente decidiu gravar o conteúdo, a forma que a gente discipula os nossos filhos, para de alguma maneira ser útil, ser uma bênção e beneficiar você. E a gente trabalha teologia, inteligência emocional e empreendedorismo. E hoje é a aula sobre inteligência emocional. Vai ser extraordinário. Fechou? Fechou. O que você vai aprender hoje é brabo, hein? Das coisas boas. É sério, top demais. Então, eu sempre gosto de começar pelo conceito ou o que é a coisa que a gente vai estudar. Se a gente não tiver clareza do que é o que nós vamos estudar, a gente corre o risco de, no caminho da aula, perder, não aprender. Basicamente é isso. E toda a base de inteligência emocional que eu aprendi, ela está associada às escrituras, mas teve um autor que me influenciou muito, que foi o Augusto Cury. Augusto Cury fala muito de emoções, ele é um psiquiatra, a história dele é incrível, ele era um ateu que decidiu estudar a mente de Cristo e ficou surpreso, segundo ele, porque Cristo foi a mente mais brilhante que passou na Terra. E então acabou se convertendo ao cristianismo e reconhecendo Jesus. Eu vi um vídeo dele ontem, Do Augusto Cury, falando sobre o quê? que ele fez, tipo, como se fosse um dia com o Eagle, que foi o que fundou o Foco. Ah, sei. Ah, é? E eles falavam sobre o quê? É porque o Eagle, ele que tá por trás desses vídeos, que tem fundo branco, essas coisas assim. Aí ele tá ganhando muito dinheiro com isso, Entendi. por causa do canal Foco, que já tá viralizando no Brasil. Aham. Aí a gente tá vendo esse vídeo e a Vitória. Entendi. Então, Augusto Cury foi um dos primeiros que me influenciou nessa área há muitos anos atrás, ali, meados de 2012, 2013. Foi quando eu consumi muito o conteúdo dele. E é interessante, eu consumi muito o conteúdo do Augusto Cury numa época que emocionalmente eu não estava bem. Eu não sei se eu já te contei isso dessa forma, mas quando eu percebi que eu não ia ser jogador de futebol e eu via os meus amigos na televisão, eu fiquei com uma crise, porque era o sonho que eu acabei de descobrir que eu não ia realizar. Eu percebi que não ia dar mais, sabe aquele sonho que você tem de criança e depois você percebe que... Então, emocionalmente, eu não soube lidar com aquilo. Naquela época, eu passei por umas crises de ansiedade. E foi quando, então, eu passei em médico e tudo mais. E conheci os conteúdos do Augusto Cury nesse período. Aí, de lá pra cá, eu fiquei bem, desenvolvi, aprendi a equalizar minhas emoções. E também conheci, na época, em 2014, o Thiago Brunet. Foi um cara que eu ouvi que, de alguma forma, também foi muito útil na minha vida. E todo esse conteúdo, depois o Paulo Vieira. Aí eu fiz o método CIS, fiz as formações da FEBRACIS. Então o conteúdo de inteligência emocional que eu tenho hoje tem toda a base na Bíblia, mas teve os ensinos desses três homens que eu acabei de te falar, que de alguma maneira me influenciaram e deu muito resultado na minha vida. É isso que eu quero te compartilhar. E inteligência emocional é a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Quando a gente fala de inteligência emocional, é você emanar, pôr para fora a emoção certa para a ocasião certa, na intensidade certa. Basicamente, eu sempre gosto de dizer assim: se morre um parente na família, qual é a ocasião? Ocasião em que morreu um parente na família. Isso, é a morte, é um velório. Qual é a emoção que é liberada? Tristeza. Tristeza. E qual é a intensidade? Alto, porque morreu um parente. Isso. Ou geralmente depende do grau de intimidade e do vínculo que você tem, né? Se você é muito íntimo, a intensidade da tristeza é alta. Então veja, ficar triste na ocasião de morte
é ter inteligência emocional. Não é você fingir que está tudo bem. Não é querer mostrar que é forte porque você não vai chorar. E o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma conquista, que você acessa uma coisa que você queria muito, qual é a ocasião? Tive uma conquista. Então qual é o sentimento que a gente libera e emana? Felicidade. E qual é a intensidade? Dependendo de qual conquista, alta. Exato. Depende do tanto você queria aquilo e o quanto você se empenhou. Ou seja, tem gente que conquista coisas e fica se sentindo culpado e não quer celebrar. Ou seja, é o contrário da inteligência emocional. Então, inteligência emocional é você usar a emoção certa, a intensidade certa na ocasião certa. Quando você está vivendo uma conquista, celebra. Se você está vivendo um momento de luto, tristeza, natural. E isso é inteligência emocional. Eu acho que é importante nesse primeiro momento você escrever o que é o conceito de inteligência que a gente está trazendo aqui. Esse conceito é baseado muito no ensino da Febracis. Então, de tudo que eu ouvi, eu achei que é um conceito simples que a gente consegue compreender. Então, inteligência emocional é inteligência emocional é dois pontos. A emoção certa na ocasião certa na intensidade certa. Então, basicamente, quando a gente fala de inteligência emocional, é um tipo de habilidade. É uma habilidade, porque quando você usa a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa, você consegue se conectar consigo e você então tira o melhor de si e o melhor da situação, do outro. Então, tudo aquilo que está associado a um evento que naturalmente gera emoção, porque geralmente a gente sente tudo. A gente pode muitas vezes não exalar, mas o sentimento às vezes ele borbulha lá dentro. É quando você se conecta consigo, extrai o melhor de você e do outro. É uma habilidade, é quando você começa a mapear e perceber, ó, isso está acontecendo, então deixa eu ver. Qual é a ocasião? X. Deixa eu ver que emoção que está acontecendo. Você fica o tempo todo, e quando eu falo o tempo todo, não é aquela coisa pesada e cansativa. Você acaba desfrutando do privilégio que é ser inteligente emocionalmente, porque você percebe o ambiente e as emoções que você está liberando como poucas pessoas percebem. E isso te beneficia, porque te ajuda a crescer na vida. Te ajuda a ser alguém que amadurece e não ficar necessariamente refém das suas reações. Então, com essa introdução, eu quero falar das coisas que realmente te fazem mudar. Tem pelo menos 5 coisas que te fazem mudar. Coloca aí 5 coisas que me fazem mudar. E a inteligência emocional é exatamente a habilidade que ajuda você a costurar essas ocasiões, essas situações. 5 coisas? 5 coisas que me fazem mudar. Isso é interessante, viu? A gente tem uma tendência natural de relutar ou de resistir a mudanças. Então, tem formas ou tem maneiras boas e maneiras ruins de mudar. Então, a partir daí você separa assim, ó, piores maneiras e melhores maneiras.
Porque mudanças existem a partir de estratégia ou a partir de eventos catastróficos, por exemplo. Tem aquela frase até que o pessoal diz assim, né? Se você não vai para Deus por amor, você vem pela dor, né? Então a ideia é trabalhar hoje essa vertente da inteligência emocional, abrindo o entendimento para mudança. Tem uma coisa que não muda na vida, é que na vida tem mudança. Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou falar das piores maneiras de mudar. A primeira é o medo. O medo te faz mudar. Tem pessoas que elas têm tanto medo de tudo. Que medo? Isso, coloca medo. Piores maneiras, medo. É a primeira. Tem pessoas que elas têm medo de tudo. E o medo faz elas mudar de plano, faz mudar de rota, faz mudar de roupa, faz mudar de... E essa é uma das piores maneiras de você mudar, é o medo crônico. Eu já li, busquei aprender, o medo não beneficia em nada. E aí às vezes algumas pessoas assim, mas não, o medo não é normal, todo mundo não tem medinho, aquele medo da segurança. Aí eu digo, não, fisiologicamente não é o medo. Isso pode ser chamado de sensatez, isso pode ser chamado de prudência. O pessoal começa a inverter as coisas, dizer que prudência é medo. Ah não, mas tem o medo que me salva. Não, não é o medo que salva, é a prudência, é a sensatez. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus o tempo todo repreendeu o medo nos discípulos. Então eu não vejo base bíblica para acreditar que o medo é bom em algum momento. O medo, na verdade, é uma das piores maneiras de você mudar, de você travar, de você não viver exatamente o que Deus te chamou para ser. Medo de errar. O pessoal às vezes tem um medo crônico. É crônico, está viciado em ter medo. E alguns desses acham que é bonito dizer assim, não, mas eu sou precavido. Então eu digo, ó, precavido está mais associado a prudente, a sensato. Quem sabe é um pouco mais lento para tomar decisão, mas não é medroso. Entende? A segunda pior maneira de mudar: frustração e vergonha. Frustração e vergonha. Por exemplo, tem gente que fica frustrado ou tem vergonha por uma doença, por um problema na família. E aí, por causa desta maneira, desta frustração, dessa vergonha, elas mudam, vão e tomam uma decisão. E é tão interessante que a pessoa que muda por frustração ou vergonha, ela mudou. Então a gente pode olhar assim, pelo menos mudou. Só que a raiz, o que moveu, poderia ser melhor. Então a frustração e a vergonha, quando acontece, elas não são boas emoções ou bons sentimentos. Porque você até pode mudar um comportamento, mas por causa desse motivo, dessa raiz que foi a frustração e a vergonha, você tem uma tendência de criar outros problemas. Você continua não resolvido absolutamente. E a terceira pior maneira de você mudar é pelo sofrimento. Então o sofrimento leva pessoas a mudar. E as consequências é que tem gente que só muda na dor. Tem gente que só muda pelas três piores maneiras, que é o medo, frustração e sofrimento. E o que eu estou querendo trazer para você aqui é que você não precisa ter que enfrentar a dor, as coisas ruins da vida para você mudar. Algumas pessoas, quando começam a chegar perto de mim, elas percebem que eu tenho algumas convicções fortes, ao passo que é natural para mim provocar qualquer tipo de mudança quando eu entendo que o caminho não está correto ou que já não tem resultado. A ponto de se confundir, mas poxa, você é tão forte nas convicções e muda tão bruscamente quando é necessário. Eu falo, porque não é o fato de você ser forte na sua convicção que você vai se fechar para as mudanças. Eu não quero ter que aprender da pior maneira. Eu quero aprender do jeito positivo, das melhores maneiras, que eu já vou te falar quais são. Tem um teólogo, pastor, que faleceu recentemente, o nome dele é Russell Shedd.
E ele é um cara que foi bem conhecido, assim, no meio pastoral, teologicamente, ele foi um cara que deixou muita coisa boa, assim, pro Brasil. Ele é um missionário que veio de fora e passou a ensinar teologia no Brasil. Ele dizia que a teologia dele, ele escrevia a lápis. Como assim? Porque o lápis você vai lá e apaga e escreve de novo. Que dá pra mudar. É, muda. E ele dizia assim, ó, se tem uma coisa que muda a nossa teologia é uma guerra. Se estourar uma guerra no país, o pessoal não quer nem saber de predestinação, de escolha, vai todo mundo querer se proteger das bombas. Aí o calvinista e armeniano fica tudo junto, aí ninguém sabe o que é. No final das contas ele diz assim que a gente precisa ter um coração ensinável, prontos para a mudança, inclusive teologicamente, porque a base do cristianismo, a base da espiritualidade é que Jesus salva, cura, batiza, liberta. E tudo que é primário, é essencial, a gente crê igual. Agora, no que é secundário, a gente pode ter abertura para mudar. No caso da inteligência emocional, no caso das nossas emoções, essas três formas de mudar, medo, frustração e sofrimento, são as piores maneiras. Agora, tem duas que são formas positivas, as melhores maneiras de mudar. Primeiro, é com inteligência emocional. É uma forma positiva de você provocar mudanças na sua vida. Se você tem a habilidade de usar as emoções certas, na ocasião certa, na intensidade certa, você naturalmente consegue mudar da maneira positiva, da melhor maneira possível. E a segunda forma que se encaixa dentro das melhores formas de mudar é com crenças fortalecedoras. O que é uma crença fortalecedora? É quando você faz aquilo que a gente chama de reprogramação, através de uma comunicação nova, declarar as coisas que você quer viver, o que você quer mudar, qual estilo de vida você quer ter. Crença fortalecedora é quando a pessoa fica assim, olha, alguém disse, você é inteligente, muito obrigado, sim. Você reconhecer e aceitar. Tem alguns que vivem uma falsa humildade. Nossa, você é tão inteligente. Não, que nada. Não, obrigado. Outra forma de você reprogramar e ter essa crença fortalecedora, você usar as ferramentas da fisiologia. O nosso corpo é uma farmácia ambulante, tem química no nosso corpo. Então quando você faz é isso aí, quando você está entusiasmado, sabe quando você faz um gol, uma cesta, você celebra e tal, você está ativando a química do teu corpo. Então, naturalmente, a gente precisa tomar cuidado para não ficar achando que o frenesi da química corporal é o que transforma a nossa vida ou é o que rege a nossa vida com Deus. Para a gente não confundir que a química corporal, o entusiasmo da química corporal é o que transforma, para a gente não ficar dependendo dos sentimentos para buscar Deus. Então a gente vive por fé. Mas uma das formas de mudar é você fortalecer. Eu sou um homem de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança do Criador. É quando você fica fortalecendo as crenças boas. Eu sou inteligente, eu sou abençoado, e sabe, você fica fortalecendo o que você é. É uma das formas de mudar, porque você vai reprogramando o seu interior, reprogramando o seu estado de espírito. Basicamente, inteligência emocional é você ter a emoção certa, na intensidade certa, na ocasião certa. E enquanto a gente não chega nesse lugar, eu estou apresentando para você essas 5 maneiras de provocar mudança na sua vida, porque isso envolve a sua vida emocional. Eu te apresentei as 3 piores maneiras de mudança. Existe, eu só não recomendo. Eu já aprendi e já mudei muito por essas 3 piores maneiras, mas o ideal é que a gente mude pela inteligência emocional e pela crença fortalecedora. Ok até aqui? Alguma pergunta, não? Por que não é tão bom mudar numa dessas 3?
porque é pelo meio da dor. Mas dá pra mudar. Dá para mudar. Por exemplo, se você descobre que existe um tesouro lá na ilha da Queimada, lá na Ilha das Cobras, a ilha mais perigosa do mundo, tem um tesouro lá. Inclusive, o pessoal até diz que tem uma lenda. E imagina que esse tesouro está lá, só que tem milhares de cobras naquela ilha e você não consegue acessar o tesouro. Beleza? Então, assim, você pode acessar aquela ilha e provocar uma mudança na ilha removendo as cobras, sem que você se machuque, preservando, por exemplo, o meio ambiente, criar uma forma positiva de todo mundo sair ganhando, ganha-ganha. Ou você pode chegar lá, tacar veneno, para você foi maravilhoso, mas prejudicou as cobras, prejudicou o meio ambiente, você conseguiu o tesouro, mas também arrebentou com tudo, a ilha sumiu, morreu. Então você conseguiu seu objetivo, sim ou não? Sim. Mas quais foram os danos? Meio ambiente, as cobras. Então, é óbvio, eu não vou aqui ficar querendo dizer que eu sou bonzinho e que eu me preocupo com tudo do meio ambiente, mas eu só estou usando esse exemplo para dizer o seguinte. Você perguntou por que não é bom mudar por essas três piores maneiras. Eu digo assim, porque se tem formas melhores de mudar ou de chegar no mesmo objetivo, por que não usar as melhores? Essas três piores, elas provocam mais dor, mais dano. E às vezes tem consequências que a gente não quer carregar. Basicamente é isso. O exemplo ele pode não ter sido o melhor, mas a essência é, poxa, se tem uma forma de mudar que fica bom para todo mundo, para quem está envolvido, não é melhor? Até nas negociações, quando a gente for falar de empreendedorismo, é uma das coisas que eu vou comentar contigo. O bom negócio é o ganha-ganha. Ninguém precisa perder para alguém ganhar. E isso é uma mentalidade, inclusive, escassez, que é influenciada também pela vida emocional do cara. A pessoa acha que para ele ganhar alguém tem que perder. Ou se alguém ganhar contra ele é porque ele está perdendo. Não, é um ganha-ganha. Então, mudar pela maneira que não provoca dor é melhor. Pela maneira que não machuca é melhor. Pela inteligência, pela crença fortalecedora é melhor. Entendido. Então tá, deixa eu falar contigo rapidamente das emoções primárias e emoções secundárias. Anota aí embaixo. Emoções primárias e emoções secundárias. Secundárias. Pronto, aí embaixo você coloca medo. Essas são as primárias. Medo, alegria, tristeza, raiva, e surpresa e também desprezo. Aqui na alegria, é interessante a gente lembrar que tem um texto de Gálatas 5 que diz que o fruto do Espírito é alegria. Então existe uma discussão teológica, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que contesta se a alegria é uma emoção ou um fruto do Espírito. Sabe aquela ideia do Espírito, da alma e do corpo que eu falei na aula anterior? Sim. Então imagina, a emoção está na esfera da alma. Se a alegria é um fruto do Espírito, está na esfera do Espírito. Então eu só quero deixar aqui no ar essa discussão. A gente não vai ter tempo para compartilhar disso,
E você também que está nos assistindo, e aí? A alegria é uma emoção ou é um fruto do espírito? Tem essa discussão existe, ela acontece. Eu acho que é um fruto do Espírito. Não, está escrito lá. Né? E por que a gente tem entendido a alegria como emoção, né? Então, quem sabe a diferença entre alegria e felicidade pode nos ajudar no entendimento. Felicidade é a emoção. Então, é uma coisa que a gente pode estudar. A emoção secundária: simpatia, ciúme, orgulho, vergonha e culpa. Emoção secundária. Simpatia, ciúme, orgulho. Vergonha e culpa. Eu li um livro da Brené Brown. É A Coragem de Ser Imperfeito. Ela aborda muito a vergonha e a culpa. Fala de vulnerabilidade. É muito interessante. Então, a gente acabou de escrever emoção primária e emoção secundária. Não é o objetivo falar de cada uma delas agora, mas é só uma forma de você começar a reconhecer e mapear as emoções. Algum momento você já sentiu medo? Sim. Algum outro momento você já sentiu alegria? Sim. Você já sentiu tristeza, raiva? Sim. Outros, simpatia, ciúme, orgulho, vergonha, culpa. Então essas emoções, elas acontecem e a gente começa a construir a habilidade de colocar cada uma delas no seu devido lugar. Isso é a inteligência emocional. É a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa. Então você começa a reconhecer os sentimentos e você usa a habilidade de começar a ajustar. Não, essa emoção está muito, essa ocasião não precisa de tudo isso. Aquela ideia de tempestade em copo d'água. A partir daí, como é que a inteligência emocional se manifesta? E aqui é o ponto que eu quero investir tempo e depois a gente finalizar essa aula. Eu quero mostrar para você como que a inteligência emocional se manifesta. Na minha vida, na sua vida que está acompanhando essa aula. Coloca lá. A inteligência emocional uma vez que ela é uma habilidade e a gente consegue se conectar conosco e com as pessoas extraindo o melhor, a gente vai descobrir como isso se manifesta na prática. A inteligência emocional se manifesta através de aí você vai colocar, tá vendo? Autoconfiança. O que é autoconfiança? Você sabe dizer? Autoconfiança é você saber que você consegue fazer algo. Tá. O que é auto? Auto é se eu. Isso, autoconfiança. Então, autoconfiança é confiar em Mim. Isso, confiar em si mesmo. Você se considera autoconfiante? Sim? Uhum. Então, isso é uma manifestação de inteligência emocional. Autocontrole. O que é autocontrole? Me controlar. Se controlar. Se controlar. É o autocontrole. Você se considera alguém com autocontrole? Sim. Não é? Sim. Só em algumas áreas que ainda tá meio fraco. Superação. A inteligência emocional também se manifesta pela superação.
Ah, deu uma coisa errada, foi difícil, você sofreu, foi traído. Mas não, você foi lá e superou. Resolução de conflitos. Não, tem um problema aqui, tá, vou resolver. Vou articular uma forma de resolver. Isso também é uma manifestação de inteligência emocional. O que mais? Flexibilidade. Eu aprendi uma vez com meu pastor, ele dizia assim: Alexandre, tudo que é muito rígido quebra fácil. Lembra a régua da escola? Uhum. Se você fizer assim, o que acontece? Quebra. Tudo que é rígido quebra mais fácil. Então, se você for flexível, você usa a inteligência emocional, você evita de quebrar tanto a você quanto os outros. E isso foi uma grande lição para mim, porque eu tenho uma tendência natural de ser muito rígido, né? É ou não é? Sim ou não? Falou ou não falou? Então eu fui aprendendo sobre flexibilidade porque eu quebrei muitas vezes e também quebrei muitas pessoas enquanto eu não tinha inteligência emocional. Uma outra maneira de manifestar a inteligência emocional é pela honestidade. Está associado também a caráter, fruto do espírito, mas honestidade é uma das formas de manifestar a inteligência emocional. Foco, aquela capacidade de se concentrar em algo até que você concretize. Humildade. Eu sempre gosto de falar que humildade é você reconhecer o seu nível. Nem além nem a quem, né? Você é quem é, o seu tamanho. Paulo falou isso em Romanos 12:3. Não pense de si mesmo, ou não tenha uma autoimagem equilibrada. Não pense de você mesmo além do que convém. Antes disso, tenha uma autoimagem equilibrada. Foi isso que Paulo disse. Ele está dizendo o seguinte: você nem além nem a quem. Você é quem você é. Se você é bom, é bom. Se você não é tão bom, não é tão bom em tal área. É você reconhecer o seu nível. Isso é humildade. Otimismo. Coisa ruim é andar com gente pessimista, na verdade. Pensa que vai dar errado, só fala que vai dar errado. Ter iniciativa. Zero zona de conforto. Sabe aquela ideia? A pessoa sempre quer estar relaxada, sempre quer estar tudo bem. Se as coisas não estiver bem, parece que... Aí eu digo, inteligência emocional é você não ficar confortável com a zona de conforto, porque significa ou que você parou de crescer. Então, eu quero dar uma atenção nisso. Não é que o tempo todo a gente fica buscando um desafio, porque tem que ter o desafio. Não é que nunca a gente vai ter um refrigério, mas é que naturalmente a vida é o crescimento. Por exemplo, a proposta do cristianismo é o crescimento. Então, se a gente não cresce, se a gente não se desafia, se a gente acomoda no estágio que a gente está, pode ter até uma boa vida, mas eu fico pensando, que vida nós teríamos se nós continuássemos avançando? E é a zona de conforto que impossibilita a gente de crescer em muitas áreas. Estou confortável, consegui o que eu queria. E por fim, servir ao próximo. Além de princípio bíblico, servir ao próximo é uma manifestação de inteligência emocional. Pois bem, a gente acabou de falar sobre inteligência emocional. Eu quero que você conte para mim. O que você entendeu? O que é inteligência emocional? Como é que você manifesta isso? Me conta um pouquinho aí, o que passa pela sua cabeça. Inteligência emocional é ter emoção. Fala alto aqui, ó, pro pessoal ouvir. Que tem inteligência emocional é ter a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa, que isso tira o melhor de mim e do outro. Pode se manifestar dos jeitos bons e dos jeitos ruins. Não, a mudança pode vir por maneiras ruins e boas. A mudança pode vir por maneiras ruins e boas. Tem alguma experiência que tu lembra assim que tu manifestou inteligência emocional?
Teve. Tava jogando basquete aqui no lazer, só de brincadeira, só que aí eu fui querer jogar sério, só que aí o Pedro, ele tava jogando só na brincadeira, eu, joga sério. Só que aí, calma, a gente só tá jogando brincando. Não, pode continuar jogando brincando. Aí eu fui jogar brincando Entendi. também. Tava ficando muito fácil Então. Só que aí eu queria jogar sério aqui. pra competir. Pra competir, pra ter essa competição boa. Só que os carinhas não estavam querendo jogar sério. Aí eu tive que ir. Você deu uma explodidinha, aí depois voltou. Aí depois eu... Opa. Entendi. Tem alguma pergunta sobre isso aí que a gente acabou de estudar? Não. Tu sabia que é a emoção que nos faz agir? Mais ou menos. Por exemplo, a gente, diante de uma situação, a gente pensa, racionaliza sobre o que vai fazer. Só que é a emoção que dá o impulso da ação. Por exemplo, todas as compras, quando a pessoa faz uma compra, a compra é emocional. Então ela até olha o preço, racionaliza, leva ou não leva. Mas se algo conecta com uma emoção e libera uma emoção, ela vai lá e efetua a compra. Por exemplo, se o vendedor conseguir conduzir a pessoa emocionalmente, ele aumenta a probabilidade da venda. Porque venda e compra e venda é emocional. Então, basicamente, o que a gente está falando hoje? Que inteligência emocional é você ter a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Você se conectar com você, extraindo o melhor de si e também do grupo, do outro, do coletivo. É uma forma de você manifestar o princípio do autocontrole, você manifestar superação, autoconfiança. São as formas de você continuar crescendo e mudando. A gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, milhares de pessoas que simplesmente elas não querem mudar. E o que eu estou fazendo aqui contigo, você sabe, bom, sou teu pai já há pelo menos 13 anos, é porque assim, eu quero ao menos te dar uma base para que você tenha uma vida adulta que cumpra um propósito. E se a área emocional é uma das áreas mais importantes, porque é onde está a alma, eu creio que é importante que todas as pessoas aprendam sobre como lidar com as suas emoções, com a sua alma. Porque eu mesmo tive problema. Eu mesmo fui um jovem com problemas emocionais, que demorei um pouco para entender essas coisas. E hoje eu quero encurtar o caminho, né? Trazer esse entendimento para você, para que você possa fluir. E também para quem assiste. Muitos pais não têm conhecimento para instruir os filhos. Esse foi inclusive um dos encorajamentos que a gente recebeu para poder gravar e mostrar, né? Não é para querer dizer para o pessoal que está assistindo que a gente é perfeito e que tá tudo certinho e que a gente nunca é, mas pelo contrário, é para dar base, vazão, conhecimento para algumas pessoas, alguns pais que querem instruir os filhos e às vezes não tem por onde. E por fim, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de um mundo incrível. O que eu trouxe para você foi uma base, uma introdução. E a partir dos próximos dias a gente desenvolve isso. Fechou? Fechou. Fechou? Fechou. Nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta. Então dá um tchau aí pro pessoal que está acompanhando a gente. Tchau. Dá uma palavra de encorajamento. Assista os próximos vídeos. Assista esse vídeo. E o que você acha da geração Enzo? O que você tem para falar para eles aí? O pessoal diz que a geração Enzo é meio Nutella, é meio... Que as pessoas só são Nutella porque os pais são Nutella. Ai, meu Deus. Calma, mano. Mas, ó, gente, isso é uma verdade. O pessoal fala, essa geração Enzo, porque o Enzo é Enzo, mas o Enzo não é Nutella. E a gente entende que só existe um Enzo Nutella porque teve um pai Nutella. Não é? Então, aqui é com todo carinho, com todo respeito, a gente quer animar. Se você é pai, você está assistindo. Bom, só existe um filho Enzo porque teve um pai Enzo. E eu falei, aqui tu não vai ser esse Enzo não, você vai ser o governante do lar, o príncipe do lar, que é isso que significa o nome Enzo. É tão interessante que você chegou num tempo onde o teu nome marcou uma geração.
E a gente acredita que Deus está levantando você para ser uma referência para a geração Enzo. A gente realmente acredita que você vai ser uma resistência, você vai ser um modelo, porque a geração Enzo está crescendo contigo, na mesma idade. Então, eu creio que essas crianças, esses adolescentes, esses adultos em formação que fazem jus ao nome, né, de Enzo, no sentido do meme, que são Nutella ou que são avessos à virilidade, né? Eu creio que eles vão buscar uma referência em algum momento e eu creio que você vai ser essa referência de ser um Enzo posicionado, um Enzo viril, um Enzo com um chamado, com um Enzo homem, porque é isso que significa o seu nome, governante do lar, príncipe do lar. Eu creio que você vai ser essa referência para essa geração, Enzo. Você aceita esse chamado? Aceito. Então, tá gravado, hein, mano? Os caras vão olhar depois, daqui uns anos, porque você sabe que a internet não perdoa, né? É, verdade. Falou, já tá falado, não tem como voltar atrás. Deus te abençoe muito, viu? Então acompanha aí as próximas aulas, vai ser extraordinário. Nós falamos aqui de teologia, inteligência emocional e empreendedorismo. Amanhã é empreendedorismo, né? Yes. Até mais, Deus te abençoe. Empreendedorismo.